Olá, bem-vindo novamente ao nosso curso de Fundamentos de Aprendizado de Máquina Científico para a Mecânica dos Fluidos. Essa é a terceira parte da nossa aula 7, a nossa parte final. Então, dando continuidade, né, a teoria ela já está pronta, né? E agora o que a gente quer fazer é basicamente explorar o pod em um escoamento clássico, né, para a gente poder pensar em como que isso é aplicado. E o exemplo escolhido para trabalhar nossa aula, nossa terceira aula, é a esteira de vórtices, né, atrás de um cilindro. Então é um escoamento canônico, né, e nós temos condições de clarificar e interpretar como que esses coeficientes temporais que nós estudamos e os modos também que nós estudamos, eles se revelam dentro de uma estrutura de escoamento. Bom, e aí nesse exemplo, o escoamento em torno de um cilindro, em determinados tipos de regimes de escoamento, né, a gente tem a presença de uma esteira atrás do próprio cilindro que apresenta o desprendimento alternado de vórtices. E esse fenômeno se chama esteira de von Karman, que são vórtices que se soltam ora de um lado, ora de outro, e num ritmo regular. E aí registramos então esses snapshots de vorticidade ao longo do tempo. E aí a primeira pergunta que a gente precisa responder é por que nós estamos trabalhando com a vorticidade e não com a velocidade? Então, a resposta para essa pergunta é relativamente simples, né? Porque a vorticidade ela destaca essas estruturas rotacionais, né? Que são os próprios vórtices, e ela tem uma capacidade de contar a história dessa esteira de von Karman de forma muito legível, né? De muito compreensível. Então, e aí basicamente o que a gente faz aqui é aplicar aquela receita que nós vimos anteriormente, né? E eu discretizo o domínio, eu empilho os valores da malha em vetores coluna, monto uma matriz X, subtraio a média temporal para obter aquela matriz X' e depois aplico a SVD. E aí as primeiras colunas de U, né? A nossa matriz à esquerda, né, reorganizadas no domínio, são os próprios modos do POD, né, do pod, da vorticidade. E aí é isso que essa figura mostra. Então, os primeiros modos pod do campo de vorticidade da esteira, né? Então, reparem nessa estrutura, né, que eu tenho manchas alternadas, positivas e negativas, né, ao longo dessa esteira, todas atrás do cilindro. Então, e aí, sobretudo, nos dois primeiros modos, né, eles são bastante parecidos, né, mas a gente percebe que eles são ligeiramente deslocados, né? É como se fosse um fosse o outro empurrado um pouquinho para frente, né? Então, na verdade, isso não é uma coincidência, né? Numa esteira periódica, os dois modos mais energéticos, eles tipicamente aparecem como um par, representando o mesmo padrão de vórtices, só que em duas fases diferentes, né, de oscilação. E esse par, ele é a assinatura visual do desprendimento de vórtices, né, e é basicamente onde o nosso foco está dirigido. E aí vamos formalizar esse par oscilatório. Mas primeiro, né, a reconstrução da vorticidade com apenas dois modos, ela fica exatamente dessa forma, né? Eu tenho um W que depende de x, y e o tempo em um determinado instante. E essa vorticidade ela é aproximadamente a média naquele ponto, mais a contribuição do primeiro modo pesada pela sua
amplitude temporal mais a do segundo modo. Então, como é um problema conhecido, a gente sabe que esses dois modos eles já capturam a oscilação dominante da esteira. E aí vale a pena, né, a gente refletir um pouco, né, na economia que isso nos dá. Então, pense em um campo com milhões de valores por instante, descrito por uma média e dois números que variam no tempo. E aí a pergunta que a gente precisa responder, né, quem na verdade são esses dois números? Bom, eles não caem do céu, obviamente, né? E aqui no próprio slide, né, a gente relembra a origem, né, que é um termo AJ em função do tempo no instante K é igual ao sigma J VKJ, sendo V, né, aquele vetor transposto da SVD. Então, a fórmula dos coeficientes temporais da primeira parte da aula, né? E aí, tanto A1 quanto A2, só recordando um pouco, né, seriam as duas primeiras linhas daquela matriz AR igual a um sigma R VR transposto, né? As amplitudes dos modos 1 e 2 extraídas dos dados por meio da SVD. Bom, e o que esses dois números, né, eles fazem no tempo? Então, eles oscilam, né, em quadratura de fase, né? A gente tem aqui eles escritos. Então, quando a gente faz toda essa decomposição, a gente abre os termos, a gente visualiza, esse nosso primeiro termo, ele se comporta como um cosseno. E aí o segundo termo, ele se comporta como um seno da mesma frequência. Então, lembrando que essa frequência, né, é a frequência de desprendimento dos vórtices. E aí eu escrevo esse 2πft, né, de propósito, até para não repetir também a letra ômega, né, que a gente está usando para vorticidade. Bom, e o que existe, né, qual que é a relação entre esses dois termos? Então, à primeira vista, o que a gente consegue visualizar é que é um cosseno e um seno, ou seja, eles estão defasados de 90 graus. Então, quando um está no máximo, o outro está passando pelo zero. Então, é o casamento entre dois padrões parecidos, né, e duas amplitudes defasadas que produz essa impressão de vórtices que aparece viajando nessa esteira. E quando nós desenhamos esses coeficientes num plano, aqui no caso com A1 no eixo horizontal e A2 no eixo vertical, cada instante TK vira um ponto nessa circunferência, né? Então eu tenho um ponto em que a abscissa é A1 de TK e a ordenada é um A2 de TK. E esse ponto, né, esses pontos, né, percorrem essa órbita fechada da figura. E eu digo órbita, né, até porque ela não tem uma forma exatamente bem definida, né? Em geral, é uma elipse. As amplitudes elas são proporcionais tanto a sigma 1 quanto a sigma 2, né, que são os semi-eixos de uma elipse, né, e eles guardam uma razão entre sigma 1 e sigma 2. Então, se, por exemplo, né, se sigma 1 é igual a 2 raiz de 2 e sigma 2 é raiz de 2, aí nós teríamos, né, claramente uma órbita de uma elipse, né, duas vezes mais larga do que alta. Aí no par oscilatório, né, da esteira, porém, os dois modos são duas fases do mesmo padrão e elas carregam praticamente a mesma energia. Então, aqui no caso, sigma 1 é aproximadamente igual a sigma 2, dando essa forma, né? Então,
E aí, se a gente pensar na elipse, né, ela perde esse alongamento e a gente recupera essa circunferência, né? Então, e aí essa óptica, ela é basicamente a assinatura de uma dinâmica aproximadamente periódica, né, num subespaço bidimensional. E milhões de graus de liberdade, e a dinâmica dominante basicamente são duas amplitudes girando em um círculo, né? É interessante a gente pensar dessa forma. E cumpre falar também que para esse exemplo específico, né, a pod ela não só comprimiu o dado, né, mas ela também revelou a geometria escondida da dinâmica, né? Então, os modos posteriores eles capturam harmônicos, assimetrias, ruídos ou transientes, mas o esqueleto da dinâmica da esteira de von Karman, ela está presente majoritariamente nos dois primeiros modos. Bom, os coeficientes temporais que nós começamos a ver no slide passado, né, eles acabam sendo uma fonte riquíssima de diagnóstico. Então, basicamente, esses valores eles são organizados, né, nas linhas dessa matriz AR. Então, cada linha ela é uma história temporal de um modo. Então, a linha J, né, ela contém os valores de AJ no tempo TK para todos os instantes. Então, cada modo espacial vem sempre acompanhado dessas coordenadas temporais. E o formato dessas curvas, né, já diz muito sobre a física do problema, né? Então, dois coeficientes senoidais defasados de 90 graus, como é o caso da esteira que nós vimos, né? Eles já de cara indicam uma oscilação representada, né, por esse par de modos. Então, um coeficiente que decai, provavelmente ele é um transiente, né? Que significa, né, que algo presente no início ele sofre variações que em determinado momento ele cresce, indicando uma instabilidade, mas da mesma forma ele decai, indicando também um modo, outro modo sendo amplificado, né? E aí é possível, né, que os demais modos a gente tenha presente coeficientes ruidosos, né, sem um padrão claro, e geralmente não é uma regra, né, eles costumam estar associados a modos de baixa energia, ruído numérico, ou então até estruturas que são mal resolvidas pela malha. E aí, novamente, né, nós temos um limite fundamental. A pod sozinha ela é descritiva, puramente descritiva, né? Ela só conta como cada coeficiente se comportou nos snapshots que você obteve. E somente isso. Ela não fornece uma equação para a J, para amplitude temporal. Ela não nos diz qual que vai ser o valor no instante seguinte, por exemplo. E nem por que aquela curva tem aquela forma, né? Então, uma forma da gente pensar no pod é que ele tira uma série de fotografias da dinâmica e as organiza muito bem, mas ela não escreve qual que é a lei que rege aquele fenômeno, né? E aí construir essa lei, né, um modelo que prevê a evolução dos coeficientes, enfim, é uma etapa à parte, né? E é exatamente para esse caminho que a gente está se aproximando, né? Mas a pod em si ela constrói o palco, né, em baixas dimensões, e
E aí, a partir disso, a gente coloca, né? A gente tenta construir uma física que representa aquilo. Não é o tema da nossa aula, mas é basicamente esse caminho que a gente está seguindo. E aí, nessa temática, essa decomposição ortonormal própria, né, ortogonal própria, ela pode ser usada de três formas complementares. Então, a primeira é a compressão. Então, a gente já falou sobre isso, né? Em vez de armazenar todos os snapshots, né, a gente guarda só o campo médio e os primeiros R modos, né, os R valores singulares dominantes e os seus respectivos coeficientes temporais. E contando que com R muito menor do que M e quase que consequentemente também menor do que N, eu tenho uma economia gigantesca, né? Tanto computacional quanto de interpretação. Já a segunda, o diagnóstico físico, né? O espectro de valores singulares, ele informa se a dinâmica é de baixa dimensão, né? E é uma energia que despenca muito rápido e poucos modos bastam, né? Isso nos lembra muito aquela curva do cotovelo, né? Que a gente estuda como que esses valores singulares eles decaem, né? Então um decaimento muito íngreme ele nos revela que com poucos modos a gente consegue descrever a estrutura, da mesma forma que o contrário também é uma possibilidade. E aí o terceiro, que é o pré-processamento, né, para o aprendizado de máquina científico, né, que é uma conversa que a gente vai tratar mais ao longo do curso, não necessariamente nessa aula. E como diz a própria nota, né, é basicamente o que vem pela frente. Então, ao invés de eu utilizar um modelo de aprendizado de máquina no espaço original de dimensão n milhões, né, nós treinamos nos coeficientes temporais AJ, né, de dimensão R. Então, prever evolução de 1 milhão de variáveis aparentemente é desesperador, mas quando a gente transporta isso, né, para o nosso modelo reduzido, né, prever cerca de 10 coeficientes, quando é o caso, é muito mais factível, né? E aí esse é o grande raciocínio que inclusive permeia, né, o coração do nosso curso quase todo. Então, a ideia é que com esses métodos a gente consiga reduzir a dimensão dos problemas e a partir disso, né, aplicar modelos de aprendizado de máquina nesses modelos reduzidos, né, a fim de que a gente consiga ter algum grau de previsibilidade em todas essas dinâmicas, né, que nós vamos explorar. Então, só que é sempre muito importante que a gente mantenha os pés no chão, porque essa solução nem sempre ela é viável, ou então nem sempre, né, ela vai resolver os nossos problemas ou nos fornecer explicações que são factíveis com o que se deseja ser feito. E ainda nesse gancho, eu aproveito para falar das limitações, né? A pod em si ela é muito poderosa, mas ela não é universal. Então aqui nós temos 4 limitações, né? A primeira é a questão da linearidade, né? A pod procura subespaços lineares, né? Então, se a dinâmica vive numa variedade não linear, curva, eu posso estimar aquela física por meio de muitos modos e tentar representar algo que geometricamente tem pouquíssimos graus de liberdade. Então, a nossa solução não vai casar com o que de fato está acontecendo. Pode até casar, mas eventualmente vai exigir um tratamento muito mais complexo do que deveria. A segunda é a sensibilidade, né, a translações. Então, uma estrutura que simplesmente se desloca no espaço, né, a título de exemplo, uma onda que viaja, né, ao longo de
um determinado percurso, ela pode sim exigir também muitos modos, porque a SVD ela representa como uma distribuição de padrões fixos. Então, uma onda por si só ela pode ter um posto altíssimo. E aí seria um problema de coordenada, né? Não de física em si. A terceira é que a pod ela é orientada por energia, né? E modos baixos de energia podem ser dinamicamente decisivos, né? Sobretudo em problemas de controle, né? Instabilidade ou transição. E aí a quarta e última, né? Os modos eles dependem de dados, né? Nós estamos vendo isso desde o início do nosso curso. Então, se os snapshots eles cobrem uma faixa estreita de condições, os modos eles podem falhar fora desse regime. Então, só que de toda sorte, né, essas limitações elas não diminuem a pod, né? Elas só nos dá diretrizes para que a gente possa usá-la corretamente. Então, a leitura honesta, né, inclusive na caixa de destaque, é que a pod ela é a decomposição ótima dos dados disponíveis, né, no produto interno escolhido, né, para reconstrução linear de baixa dimensão. E aí cada detalhe, né, ele é muito importante, né? Então, muito embora a gente possa ter um universo muito maior do que aquela dinâmica representa, os nossos dados disponíveis representam a alma do que a gente está fazendo. Então é necessário ter muito zelo com o nosso input, né? Porque esse trabalho, né, para redução de dimensão, etc., feito com base nesses dados, são combinações lineares de padrões fixos. Então, e a gente vê isso, né, porque a reconstrução da pod é basicamente uma componente média mais as flutuações. Então, literalmente, a grosso modo, são combinações lineares de padrões fixos. E aí, interpretações, né, que eventualmente possam ir para além, né, do que de fato os dados descrevem, muito possivelmente exigem uma análise física, né, validação e outros recursos, né? Então, a pod, né, ela junto com a SVD e tudo que a gente tem estudado, né, são ferramentas para que a gente possa fazer ciência com o maior número de evidências possíveis. E aí uma síntese da nossa aula, né? Vamos tentar amarrar tudo num fluxo único, né? Um roteiro completo de como executar a pod. E aí em destaque, né? Então, nós partimos da nossa matriz de snapshots X, com os campos nas colunas, né? Nós subtraímos a média justamente para obter as flutuações e aplicamos a SVD. Esse é o esqueleto da pod inteira em 3 passos. E dentro desses 3 passos cabe tudo que a gente viu na nossa aula. E aí desse fluxo saem 4 fatos centrais. O primeiro, né, os modos espaciais são as colunas de U, e os coeficientes temporais eles formam a matriz A igual a sigma V transposto. Já o nosso segundo, né, a reconstrução de cada snapshot é a média mais a soma dos modos pesados pelos coeficientes. Né? Eu tenho um UK, é um U médio mais esse somatório de AJ em um instante K, vezes o modo, né, o φJ. Em terceiro lugar, a gente tem a energia de cada modo, né, que é a razão entre um sigma ao quadrado específico sobre o somatório dos demais sigmas, né, dos demais não, né, de todos os sigmas.
E aí é basicamente por meio dessa metodologia que a gente determina, né, quantos modos a gente deve manter para poder tentar refletir, né, reescrever o nosso problema. E aí, em último, que quando N é muito maior do que M, a gente usa o método dos snapshots, né, com uma matriz pequena, que é um x' transposto x', ao invés de uma matriz gigantesca, né, que seria x', x' transposto. Então, esses 4 pontos, eles resumem bem, né, o que é a POD e como aplicá-lo. E aí, essa nota fecha o sentido de tudo, né? A POD permite identificar estruturas coerentes no escoamento, comprimir dados de alta dimensão, separar a média das flutuações, né? E talvez o mais importante para o nosso curso, né? Que é construir coordenadas de baixa dimensão sobre as quais podemos depois, né, montar modelos, né, para poder tentar explicar o que de fato está acontecendo. E aí, para a gente fechar, a gente tem uma ideia central, né? Tentar, né? Nunca é fácil, né? Mas a ideia central de uma frase é que a POD é a SVD das flutuações de snapshots. Os modos espaciais nas colunas de U, valores singulares ao quadrado lidos como energia em cada modo, né? E a evolução temporal guardada na nossa matriz V. É essa redução, né, que transforma essa sequência de campos complexos numa trajetória, né, num espaço relativamente pequeno, onde eu consigo tornar a física do meu problema muito mais visível e, mais do que isso, né, eu consigo torná-la tratável. E aí, da matriz de snapshots até a esteira de von Karman, né, foi basicamente só um fio, né, costurou nisso tudo. É organizar os campos nas colunas, subtrair a média, decompor com SVD e ler os fatores, né, com os olhos da física, por meio dos modos, energia, evolução temporal, etc. E é basicamente esse o nosso aprendizado, né? Então, eu expus essas ferramentas, né? Um exemplo, vale muito a pena vocês... Vale muito a pena não, né? Recomendo que vocês leiam fortemente as notas de aula e executem os notebooks em Python, né? Justamente para ficar mais próximo dessas técnicas. E enquanto a gente trabalha a teoria aqui nessas aulas, é muito importante que vocês façam as práticas computacionais. Então é isso. Muito obrigado e bons estudos!